Essa é a 11ª aula assíncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2 do primeiro período de 2020. Tudo bem? Hoje eu tratarei sobre estratégias diferenciadas de controle. Os tópicos abrangerão uma introdução a respeito da necessidade de estratégias diferenciadas e depois eu vou abordar algumas estratégias, como a estratégia de controle em cascata, controle razão, controle override e controle split range. Então, por que existe a necessidade de estratégias diferenciadas? Bom, em primeiro lugar, nós focamos aqui sempre em estratégia feedback, tá certo? Então, quando eu chamo de estratégia, né, eu estou, na realidade, associando a arquitetura da malha fechada de controle. Ou seja, como é o arranjo que o sinal da variável de processos, que no caso é a variável a ser controlada, vai percorrer até chegar a um controlador ou dois controladores, e o que vai ser feito com esses sinais de forma a atuar em uma ou mais válvulas. Observem que na estratégia feedback clássica, eu sempre tive somente uma única válvula de controle e um único controlador. Então agora eu vou abordar situações onde existe a necessidade de implementar um arranjo, uma arquitetura, uma estratégia diferenciada para alcançar alguns objetivos. Então o que acontece? Existe um problema sério, né, na nomenclatura de controle. Por quê? Porque as pessoas chamam essa parte do conteúdo de controle avançado. Mas é estranho falar em controle avançado, sendo que esse tipo de arranjo já existe há pelo menos 50 anos. Então eu prefiro chamar de diferenciado, né? Então vamos abordar cada um deles. Vamos começar pelo controle em cascata, o Cascade Control. Bom, quando que eu vou precisar do controle em cascata? Eu vou precisar do controle em cascata quando a variável manipulada sofrer uma espécie de perturbação, tá? Que seja provocada além da unidade em estudo. Tá? Além da unidade que eu estou analisando. Tá? Então, o exemplo é a melhor forma de justificar. Vamos pensar a seguinte situação, um controle bem simples, tá? Um arranjo bem simples, tá? Que é sempre, no nosso caso, 0. Né? Eu tenho um controle de nível, né? Controle de nível de líquido em um tanque. Caso bem simples. E aí eu tenho a válvula de controle instalada aqui na saída, tá certo? De forma que eu manipulo, eu meço o nível, mando esse sinal através de um transmissor de nível eletricamente para um controlador de nível, né? Para um LC, e esse LC manda um sinal elétrico para um conversor I/P, e esse conversor I/P abre e fecha uma válvula de saída. Então aqui eu tenho a vazão de entrada, aqui eu tenho a vazão de saída, e eu estou controlando o nível L, tá certo? Situação bem simples. Ora, a gente consegue controlar o nível manipulando FO. FO vai ser a abertura, para nós, a abertura
vezes o CV da válvula, vezes raiz quadrada no ΔP da válvula. Aonde que pode dar problema? O problema pode dar no ΔP. Por quê? O ΔP na válvula vai ser a pressão a montante menos a pressão a jusante. A pressão a montante ela é função do nível, pelo teorema de Stevin, e da pressão atmosférica, porque eu abri o tanque lá. Só que a jusante, se eu tiver uma unidade aqui, que seja uma unidade posterior, essa unidade que não depende de mim, ela vai influenciar P2. Então, se existir uma outra válvula depois, ou se existir um outro tanque, que faça com que P2 aumente ou que P2 diminua, o ΔP vai variar e eu não vou ter como implementar o FO que eu precisaria. Então, esse caso é um caso clássico de necessidade de controle cascata. Eu vou precisar de duas malhas de controle. Duas malhas de controle e eu vou cascatear uma com a outra. Tá certo? Como que vai ser feito isso? Bom, eu vou medir a vazão FO, então eu vou colocar uma placa de orifício aqui, tá certo? Essa placa de orifício, ela vai mandar um sinal para mim, para um transmissor de vazão. Esse transmissor de vazão, por sua vez, ele vai mandar um sinal para o controlador de nível, e eu vou estar cascateando duas malhas. A malha original, que é a malha que a gente vai chamar de mestra, e a malha nova, que a gente vai chamar de malha escrava, que no caso é uma malha de vazão. Tá certo? Bom, então vamos dar um outro exemplo, tá? Um segundo exemplo. Vamos imaginar o caso de um trocador de calor. Aqui eu estou com a estratégia feedback pura, tá certo? Com a estratégia feedback pura. Então, esse exemplo é um livro do livro de instrumentação editado pelo professor Bega. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um aquecedor de calor que é um aquecedor. Tá? Entra um fluido a ser aquecido. Tá? Aqui eu tenho um fluido a ser aquecido. Tá? Esse fluido adentra no casco e eu tenho vapor d'água sendo admitido através dessa válvula de controle aqui. Tá? E o vapor d'água troca calor e sai condensado nessa corrente aqui. O fluido foi aquecido. Então, a gente mede a temperatura na saída. Aqui eu tenho, não sei por que eu uso dessa notação com esse símbolo, né? Eu tenho aqui o transmissor de temperatura, sai o sinal elétrico, vai para o controlador de indicador de temperatura, esse controlador de indicador de temperatura recebe o set point, né? Manda para um conversor I/P, e o conversor I/P manda um sinal pneumático para a válvula que abre e fecha. Então, isso aqui é uma malha feedback pura. Agora, o que aconteceria se a vazão de vapor caísse? Vamos imaginar que eu tivesse essa unidade num conjunto industrial onde eu tivesse muito consumo de vapor. Se a vazão de vapor, né? Vazão de vapor caísse, o que ia acontecer? Eu ia ter problemas porque eu não ia conseguir alcançar a temperatura desejada, porque eu não ia ter a mesma transferência térmica que havia sido projetado no sistema. Então, nós vamos colocar uma malha cascata. Essa malha nova vai ser uma malha de vazão de vapor. Então, começa, observe que essa aqui era a malha que existia antes, tá? Então, está aqui, ó, tá aqui o transmissor de temperatura, tá certo? Só que agora o que a gente tem? A gente tem uma placa de orifício que vai medir a vazão de vapor e vai mandar essa variável de processo para um controlador indicador de vazão, que vai abrir ou fechar a válvula, sob comando do controlador indicador de temperatura original. Então, a malha original é essa aqui, ó. Essa aqui é a malha mestra, tá? A malha escrava é a malha nova. Essa aqui é a malha escrava. Então, quando é que eu vou usar controle cascata? Eu vou usar controle cascata toda vez que uma perturbação externa à minha unidade prejudicar a variável manipulada. Bom, como que eu escolho a malha mestra e a malha escrava? A malha mestra é que já existia,
Então, eu vou ter que a malha mestra é a original. E a malha escrava vai ter que ser a malha que mede a variável manipulada e manda um sinal para o controlador para atuar na válvula quando eu tiver esse tipo de perturbação, antecipando problemas na vazão de vapor. É isso que é controle cascata. Tá? A malha escrava tem que sempre ter uma constante tempo, ela tem que ter um tempo de reação menor do que a malha cascata, ou desculpa, a malha mestra. Ou seja, a nomenclatura escravo e mestre, ela é uma nomenclatura que deixa claro que a malha mestra ela tem que ter uma constante de tempo mais rápida do que a malha original, que era a malha mestra. Certo? Bom, vamos falar agora de um outro tipo de estratégia diferenciada, tá? Que é a estratégia controle-razão. É muito comum, em vários processos, que haja necessidade de manter duas ou mais vazões em uma determinada proporção. Por exemplo, quando eu vou misturar aditivo a gasolina, quando eu vou misturar álcool a gasolina, por exemplo, tá? Ou uma mistura proporcional de reagentes num reator químico, ou a mistura de fluidos a diferentes temperaturas para obtenção de uma dada temperatura na mistura, tá? E assim por diante. Então, um bom exemplo é o caso da adição do álcool à gasolina. Hoje em dia a gente tem 27,5% de álcool na gasolina. Então o controle de razão, ou controle-razão, constitui-se num caso elementar de controle por antecipação. Tá? De controle por antecipação. Uma variação da carga na entrada do sistema, no caso a vazão de gasolina, causa uma variação na proporção, porque se eu mantiver a vazão de álcool constante variando a de gasolina, a proporção final não vai chegar no set point de 27,5%. O que pode ser evitado, então, com o controle apropriado da variável manipulada, ou seja, a vazão de álcool. Então, eu vou pegar e vou atuar sobre a vazão de álcool. O controle de razão encontra que aplicação quase que exclusiva em ajuste de vazões, mas ele é muito importante. Tá? Então, a gente vai sempre tentar manter uma razão R de um produto B para o produto A, do jeito que a vazão seja R igual a vazão FB sobre a vazão FA. Então, o melhor jeito é a partir da análise de uma malha. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma malha, eu tenho um processo. Esse processo ele recebe duas vazões. Eu tenho a vazão 1 aqui, eu tenho a vazão 2. Essas duas vazões, elas entram no processo, que não me interessa no caso o que é esse processo, é um processo genérico, e saem misturadas na vazão F3 em uma determinada proporção. Ou seja, eu tenho que manter uma determinada proporção de F1 para F2. Então, o que se faz? Se mede através de uma placa de orifício a vazão F1. Então, isso aqui é o que se chama de variável selvagem. Tá certo? O pessoal chama de wide variable, variável selvagem. Tá? Ela vai variar, vai flutuar sozinha. Tá certo? Então, essa aqui é a variável que flutua. Tá? A vazão F1. Eu meço ela, mando um sinal para um dispositivo que vai fazer um cálculo. Então, isso aqui vai fazer a operação matemática, né, de vezes. Mando a razão set point, que é o R. Então, aqui eu estou entrando com uma determinada informação. E essa razão de set point, essa razão de proporção, multiplicada vezes a vazão medida, vai ser o set point de um controlador de vazão, tá certo? Que vai receber a informação de vazão de F2. Então, eu tenho dois medidores de vazão. Então, o desvio vai ser calculado entre R vezes F1 menos F2. Esse aqui é o valor, né? Esse é o valor da proporção. Tá? Da proporção. Se eu não estiver dentro da faixa, se eu tiver um desvio muito grande, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lei PPI ou PID que vai abrir ou fechar essa válvula, então eu controlo a vazão F2. Ou seja, na realidade eu misturo na proporção correta para produzir F3 de acordo com o que eu tive de medida de entrada de F1 e o que eu consegui implementar em F2. Então esse é o controle razão. Tá? Bom, esse tipo de solução
de estratégia diferenciada, ele é muito útil num caso muito especial, tá certo? Que é o controle razão em processos de combustão, né? Como a gente sabe, né, uma operação ocorre em combustão como aquecedores, caldeiras, fornos e processos semelhantes, vai depender da proporção ar-combustível na zona de combustão, né? Dessa forma, essa proporção ela impacta diretamente não só a eficiência de combustão desse combustível que eu estou queimando, mas também as emissões ambientais, né? Um requisito para implementar o controle razão em processos de combustão é que a taxa de alimentação de combustível e a taxa de alimentação de ar sejam medidas e disponibilizadas com sinais de variável de processo, PV, Process Variable, né? Então vamos ver uma malha para tentar entender melhor como é que funciona. Então quando se tem uma fornalha usada para aquecimento, tá? Para produzir vapor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma arquitetura de uma caldeira que pode ser aquatubular. Está entrando a água, ela está passando nas tubulações, tá? E aí o que eu tenho? Eu tenho aqui o queimador, tá? Esse queimador vai produzir gases quentes, esses gases quentes vão passar através dos tubos, por isso que essa caldeira é do tipo aquatubular, e esses gases vão ser direcionados para a chaminé. Esses fumos vão ser direcionados para a chaminé. O intuito é produzir vapor, um fluido de transferência de calor. No caso, vapor. Tá certo? Vapor. Tá. Ora, o que eu vou medir? Eu vou medir, posso medir pressão do vapor? Posso. Posso medir temperatura de saída do vapor? Posso. No caso aqui, o exemplo mede temperatura. Então, existe um sinal de temperatura que é medido, e aqui não aparece o TT, ele vem direto para o controlador, tá certo? E esse sinal esse controlador recebe um set point de temperatura e atua. Então aqui a gente tem a atuação, né? Aqui a gente tem a abertura, né? O sinal de abertura, né? Dessa válvula. Essa válvula é uma válvula que manipula a vazão de combustível. Então aqui eu tenho a entrada de combustível. Mas, como eu preciso ter o controle razão de combustível ar, é medida através de uma placa de orifício essa vazão que foi implementada. E esse transmissor de vazão, ele manda um sinal de variável de processos para um controlador de razão de vazão, tá? Que também recebe o sinal de vazão de ar. Aqui eu tenho um soprador, um blower, tá? E aí, essa proporção, aqui eu entro com o set point do R, e atua sobre essa aqui é a variável controlada, CO é controller output, saída do controlador, atua sobre a vazão de ar alimentado. Então, eu sempre vou ter a vazão de ar alimentado proporcional à necessária exigência dada pela vazão de combustível. Então, é assim que funciona o controle automático em caldeiras, em queimadores, em fornos, tá certo? Bom, observem, o set point de temperatura é dada pela minha especificação de processo de qual a temperatura que eu preciso do vapor superaquecido. Tá? Agora, com respeito à quantidade aqui, esse valor aqui do set point da razão de proporção, esse aqui vai estar de acordo com o ar em excesso. A gente sabe que sempre vai se usar ar em excesso em caldeiras. Por quê? Por causa que é uma exigência ambiental e é uma exigência para conseguir alcançar os níveis de emissão de CO e outros gases. A gente não pode ter emissão de monóxido de carbono aqui tendo uma combustão incompleta. Então nós vamos usar o ar em excesso de 110, 115%, tá certo? 120%, vai depender do tipo de combustível,
E vai depender de como eu opero esse tipo de caldeira. Esse tipo de caldeira é uma coisa muito importante. E eu vou mostrar agora para vocês como que a gente pode melhorar a instrumentação associada a esse tipo de malha. Então, eu posso, de forma rápida, usar o que a gente chama de controle razão, usando o fluxo de ar a partir da pressão diferencial. Tá? Então, a parte de controle é praticamente idêntica. O que muda? Eu vou instrumentar a planta com um analisador de O2 e CO aqui nos gases de chaminé. Esse analisador químico, normalmente, ele é um analisador caro. Tá certo? Um analisador bem caro. Né? Eu posso fazer análises usando análise de Orçat, mas a análise de Orçat, os analisadores automáticos de Orçat, eles têm um tempo morto muito grande. Tá? E a gente pode usar analisadores eletroquímicos. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de usar analisadores que geram sinal elétrico. Bom, mas observem, isso vai permitir eu saber se a razão que eu estou alimentando lá está de acordo ou não por causa da questão de quanto tenho de excesso de oxigênio, que eu não posso ter de menos o excesso, porque senão vou ter produção de CO, e não posso ter de mais, porque senão eu estou jogando energia fora, e do CO. Se eu não tiver excesso de oxigênio, eu vou ter produção de monóxido de carbono. Bom, e a outra variável que pode ser, que vai ser importante para a questão do ar, vai ser o ΔP dos gases de chaminé. Tá certo? Por quê? Porque existe um vínculo direto entre a vazão de gás de chaminé e a vazão de ar. Então, se eu estou usando o ar de combustão por circulação forçada ou induzida, tá certo? Como medir facilmente essa vazão? Bom, eu poderia implementar vários tipos de medição de vazão, mas uma delas mais fácil é associar com a perda de carga produzida pela pressão diferencial, produzida entre os gases de chaminé em 2 pontos, tá certo? Antes das tubulações e depois das tubulações, porque existe uma proporção. E aí, usando um operador matemático de raiz quadrada, eu vou ter essa informação de quanto é a vazão de ar aqui. Então, assim que seria a implementação desse tipo de sistema. Eu gosto muito desse tipo de problema, porque teve associado ao primeiro projeto de graduação que eu orientei na FURG, no ano de 1995. Deixa eu mostrar para vocês como é que foi isso. Deixa eu mostrar aqui, rapidinho, como é que foi esse projeto. Tá? Esse projeto foi feito por 2 meninos. Eu tenho esse projeto envolveu o desenvolvimento de um software, tá? E aí o software, na época, rodava em Windows 3.1. Então, eu vou rodar o Windows 3.1 aqui. Primeira coisa, eu vou chamar o meu DOSBox, meu emulador de DOS. Né? Eu tenho uma pasta aqui no computador, né? Vou montar um Drive C virtual, apontando para a pasta que estão os programas de DOS. Eu vou para lá. O Windows precisava rodar um arquivo bat-autoexec. Vou chamar o Windows. Chamei o Windows, eu estou rodando o Windows 3.1 dentro do emulador de DOS, dentro do meu Windows 10. Tá? E aqui, usando o File Manager, lá do Windows 3.1, está aqui, eu já testei antes, né? Já deixei na pasta certa. Calcula Óleo o nome do programa. Está aqui. Tá? Então, ó, software para estudo técnico econômico de combustão em caldeiras. Foi desenvolvido pelos acadêmicos Márcio Martins Lobão. O acadêmico Márcio Martins Lobão, hoje, ele é engenheiro da Marinha. Ele é capitão de corveta. Tá? E pelo, hoje engenheiro, Marcelo Fernandes Vieira, que é professor da Universidade de Maringá. Tá? E esse programa é um programa que tem senha. Então, ó, o nome do programa é Boiler. Ele foi desenvolvido em Visual Basic 6.0. Tá? E aqui a gente entra com todos os dados para fazer o balanço material de energia. Tá? Então, por exemplo, se eu entrar com a composição do combustível mássica, tá certo? Ele calcula o poder calorífico superior, pode calcular usando a regra de Dulong, ou pode ser um poder calorífico superior determinado em laboratório. Tá? Eu posso entrar com excesso de ar como dado de entrada ou como excesso de ar como dado de saída. Né? Aqui ele tem informações da época a respeito de custo de óleo, custo de água desairada, custo de energia elétrica, potência de ventilador. Tá certo?
A gente entra aqui com as propriedades do ar, ó, temperatura de bulbo seco do ar, umidade relativa, informações sobre a questão da pressão de vapor gerado, qual a produção nominal em toneladas por hora de vapor, tá? Quando a gente avança, ele pede a análise de orçar, né? E quando eu mando executar, ele me dá o poder calorífico superior do combustível pelaquela fórmula dos percentuais, ele calcula a massa molar média do gás de chaminé, a temperatura real de chama, fazendo primeiro o cálculo da temperatura diabática e depois usando uma aproximação para cálculo de temperatura real, qual é o ar alimentado para a combustão e assim por diante. Isso aqui é tudo pontual, tá? Ele calcula até o custo de geração do vapor na época, tá? Mas a parte que é mais legal é a parte gráfica, onde é possível fazer a simulação, por exemplo, variando a temperatura do ar de entrada. Por exemplo, se eu quiser de 25 a 200 graus, tá? Se eu pré-aquecer o ar. Então, como que vai funcionar o consumo de óleo função da temperatura do ar de entrada? Eu vou ter uma queda no consumo e essa queda vai ser dessa magnitude aí, tá? Vai ser mais ou menos, se eu aquecer, em vez de usar o ar entrando a 25, usando o ar a 200 graus, ele vai ter a possibilidade de economizar algo em torno de 10% do consumo de óleo em massa, tá? Então, esse programa é um programa que resolve o balanço material e de energia muitas vezes, tá? Esse programa é um programa que foi desenvolvido pelos meninos lá em 1995, tá certo? E é um programa que eu tenho muito orgulho porque foi meu primeiro projeto de graduação orientado na FURG, tá? Bom, deixa eu fechar aqui o File Manager, sair do Windows 3.1, né? Sair do emulador, voltar para o PowerPoint, né? Bom, além do controle razão, né, existe uma outra estratégia diferenciada muito importante chamada controle override. O controle override, também chamado de controle seletivo, tá, ou controle de substituição, é uma forma de controle multivariável em que mais de um controlador pode manipular o mesmo processo e a seleção do controlador é determinada por uma restrição. Então é aquele caso onde, se tudo estiver normal, eu opero com um controlador, mas se houver uma situação que foge ao normal, um segundo controlador domina a válvula de controle e passa a considerar essa restrição e toma atitudes ou toma operações diferentes do que o primeiro controlador. Então, na operação do controle override, haveria pelo menos 2 controladores. O chamado controlador normal e o controlador de substituição, controlador override. E em condições normais de operação, o controlador normal controla o processo e o controlador de substituição permanece inativo. Uma vez que a restrição pré-definida é alcançada ou excedida, o controlador de substituição tira o controle da variável manipulada, conhecido como variável de substituição, do controlador normal por meio de um seletor de sinal. Então, eu vou ter que ter o seletor de sinal. Quem é o seletor alto, qual o sinal alto, qual o sinal baixo. Essa ação de substituição evita que a variável de substituição exceda aquela restrição específica. Então, essas chaves, que na nomenclatura da norma ISA vão ser ou um HSS ou um LSS, tá? Elas vão permitir que haja uma alternação suave entre qual controlador que afeta, que manipula a variável, sem afetar tanto assim o processo. Tá? As aplicações do controle override normalmente são proteção de equipamentos, tá? Proteção contra a falha de algum instrumento e startup e shutdown automático. Bom, falando assim fica complicado de entender, mas olhando a malha vai ser bem simples. Então vamos olhar esse exemplo desse site aqui. Vocês podem colocar no Google Instrumentation in a Nutshell, tá? Instrumentação numa casca de noz, tá? Que esse site é um site bem interessante a respeito de instrumentação. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um boiler, tá? E o boiler, qual é o intuito do boiler? Produzir vapor. Produzir vapor. Então eu tenho água, a água está sendo alimentada
no vaso do boiler, e eu tenho aqui os gases quentes, oriundos de uma queima, e o que acontece? Vai ocorrer a produção de vapor. Então aqui eu tenho a saída do vapor. Tá? Normalmente, o que aconteceria? Eu meço a pressão do vapor, o controlador normal é o controlador de pressão, tá certo? Se a pressão do vapor cai, a válvula fecha para aumentar a pressão e vice-versa, tá certo? Esse é o controle na parte vapor do boiler. Tá? Só que o que pode acontecer? Pode acontecer uma situação que o nível de água comece a cair, né? Comece a cair, né? Ou comece a subir, né? Então eu tenho uma medição de nível contínua, essa medição de nível vai para o controlador override, e se o sinal de nível tiver com um desvio muito grande com respeito à questão do set point de nível, essa malha aqui toma conta de todo o processo, ou seja, esse controlador, que é o controlador de substituição, ele passa a atuar fazendo com que eu libere mais vapor para baixar o nível. Ou o contrário. Então eu tenho, é o caso que eu tenho dois controladores, controlador de substituição, eu preciso ter dois controladores e uma única válvula, certo? Isso é uma condição especial, tá? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver um exemplo de um trocador de calor, de novo do mesmo site, tá? Instrumentação numa casca de noz. Tá? Então, como é que é esse processo? Esse processo eu tenho vapores, tá? Que vão ser condensados e vão produzir condensado. Então, aqui eu tenho o produto da unidade, tá? E aqui eu tenho a alimentação da unidade. Esse aqui é um condensador que recebe água bruta de um rio, tá? Água bruta de um rio, certo? Então, essa água bruta passa através, no caso dos tubos, né? Então, eu tenho o vapor passando no casco e a água passando nos tubos de um casco-tubo. E aí, eu vou ter aqui a saída da água quente, tá? Bom, essa água bruta quente, tá? Em condições normais, eu meço a temperatura. E aí, desculpa, tá errado. Eu meço a temperatura, em condições normais, eu meço a temperatura do condensador, do condensado. Observo se eu estou alcançando a temperatura correta. Tem uma malha feedback aqui que vai atuar sobre a vazão da água bruta. Essa é a malha normal. Bom, qual o problema que eu posso ter? Eu posso ter um problema que eu esteja operando com uma vazão de água bruta muito pequena. E aí a temperatura da água bruta vai subir muito. Se isso acontecer, como eu estou usando água bruta que veio de um rio, vai ocorrer fouling, vai sedimentar matéria orgânica nos tubos, o que não é bom. Então, a solução de override permite que eu observar que eu não alcance a temperatura de fouling, 50 graus Celsius, eu atue com uma chave de sinal alto, abrindo essa vazão aqui, abrindo essa válvula que vai aumentar a vazão, diminuindo a temperatura. Então eu tenho dois controladores, duas malhas, a malha normal e a malha override. A malha normal controla a temperatura do condensado de produto. A malha override controla a temperatura da água que eu estou usando para impedir que haja deposição de matéria orgânica nos tubos do trocador de calor. Tá? Bom, no caso do override, o que eu tinha? Eu tinha dois controladores e uma válvula. Agora vai ser o contrário. No controle em faixa dividida, eu vou ter um controlador e duas válvulas de controle. E aí o controlador vai dividir, parte da atuação dele vai ser para um determinado sinal até uma válvula e depois para outra válvula também. Então, o controle de faixa dividida, ele é usado para um único controlador empregado para controlar dois elementos de controle, no caso, duas válvulas, tá? Por exemplo. Nesse sistema, o controlador se esforça para manter uma variável controlada no ponto de ajuste usando duas variáveis manipuladas. Então, eu passo a ter duas variáveis manipuladas. Normalmente, o controle de faixa dividido,
ele é encontrado em aplicações de controle de temperatura. É a aplicação mais comum, tá certo? Mas ele transcende o uso de controle de temperatura, só em controle de temperatura. Então vamos para os exemplos de malha. Tá? Bom, vou começar aqui. Eu tenho uma aplicação de controle de temperatura. Esse aqui é outro site muito legal, instrumentationtools.com, recomendo, tá certo? instrumentationtools.com. Aí a gente tem um transmissor indicador de temperatura que manda um sinal para um controlador indicador de temperatura que recebeu um set point e que vai gerar um sinal de abertura de válvulas. E aí nesse caso aqui eu tenho duas válvulas. Uma válvula que é uma válvula de resfriamento, tá certo? E uma válvula de aquecimento. Ou seja, eu vou alternar aquecimento e resfriamento para manter a temperatura de uma corrente, tá certo? Então observe, se o erro estiver na faixa de 4 a 12, opera só essa válvula. Então a faixa dividida aqui, tá? A faixa dividida aqui, ela é de 4 a 12 opera resfriamento e de 12 até 20 mA de sinal de saída opera o aquecimento. É isso que funciona. Então eu tenho um controlador, duas válvulas e sinal dividido entre as duas de acordo com a necessidade para poder atuar sobre o controlador, sobre a variável temperatura. Tá? Daria para fazer, em vez de elétrico, fazer pneumático? Daria. Como é que ficaria se fosse pneumático? Se fosse pneumático, eu teria sinais, por exemplo, de mesma coisa, tá? Tudo igual, só que agora os sinais são pneumáticos, tá? E as válvulas são pneumáticas. Eu tenho aqui, ó, sinal de 3 a 8 psi e de 8 a 13 psi. Então, de 3 a 8, eu tenho a válvula de resfriamento. E de 8 a 13, eu tenho a válvula de aquecimento. Então, eu passo a ter um controlador, duas válvulas e duas implementações de variável manipulada. Uma vazão de líquido de resfriamento e uma vazão de fluido de aquecimento. Interessante, né? Vamos ver outro exemplo. Antes de ver o exemplo, como é que faz para ter essa divisão que eu mostrei antes aqui, ó, tá? Essas divisões aqui, né? A gente calibra os controladores das válvulas, tá? De acordo que o sinal na faixa de 0 a 5 da faixa de saída do controlador, de 0 a 50%, desculpa, 0 a 50%, vai abrir a válvula, fechar a válvula de resfriamento. E vai abrir a válvula de aquecimento na faixa de 50% a 100%. Tá certo? É isso que se faz. Então a gente precisa ter essas curvas aqui de relação de sinal de válvula para a saída do controlador. Tá? Bom, o que acontece quando eu tiver a situação que ficar oscilando aqui no meio? Ó? Tá certo? Quando eu estiver próximo ao valor desejado, um pouquinho menos ou um pouquinho mais da temperatura. Se o erro for 0, eu vou ter exatamente essa proporção. Mas, de saída do controlador, né? Eu não vou abrir, eu vou ter a válvula de resfriamento fechada e vou ter a válvula de aquecimento fechada. Tá certo? Mas e se eu estiver oscilando numa situação em que às vezes a temperatura está além do que deveria e às vezes a temperatura está aquém do que deveria? Ou seja, eu preciso ligar o resfriamento ou desligá-lo e ligar o aquecimento. Bom, nesse caso, essa oscilação não é uma coisa boa. Então, uma solução para isso é o que a gente chama de implementar a banda morta, dead band. Tá? Banda morta. O que é a banda morta? A banda morta é eu afastar as duas retas, criando uma região aqui onde eu não vou ter atuação nenhuma. Então, o controle dead band permite que não haja oscilação na variável manipulada, abrindo e fechando a válvula de aquecimento e de resfriamento. Tá certo? Então, essa é uma solução interessante para esse tipo de aplicação, onde eu tenho controle faixa dividida com dead band, banda morta. Tá? Vamos ver outro exemplo. Aqui é um exemplo que eu tenho um vaso. Esse vaso pode ser um reator, por exemplo. Os reagentes, tá? Os reagentes, eles são admitidos pela válvula, essa válvula aqui, que eu vou chamar de válvula de controle 1. E eles deixam o vaso através da válvula de controle 2.
Então eu tenho duas válvulas. Será que eu posso implementar o controle em faixa dividida? Posso. Para quê? Para que a pressão aqui dentro não aumente muito. Ou seja, eu vou operar de forma a abrir a válvula 1 e fechar a válvula 2. E vice-versa, de forma a manter a pressão aqui dentro constante. Então eu tenho um transmissor indicador de pressão. Esse transmissor indicador de pressão manda o sinal para um controlador indicador de pressão. E esse controlador indicador de pressão ele atua com um sinal de controle de 0 a 50, ele abre a válvula 1. De 50 a 100, ele fecha a válvula 2. Então, olha aqui, ó, é essa curva aqui. Ó. Aqui eu tenho a válvula 1, tá certo? E aqui eu tenho a válvula 2. Tá? Para impedir abertura e fechamento, o que eu vou fazer? Eu posso implementar uma deadband. Eu afasto as duas retas uma da outra. E aí eu simplesmente vou ter a situação que não vai ter uma oscilação, como eu expliquei no caso anterior. Bom, por fim, uma aplicação muito importante de controle em faixa dividida é para flares. O que é o flare? O flare é aquele dispositivo que a gente vê na refinaria que, em caso de necessidade, queima o excesso de correntes de produtos, de correntes que estejam em excesso em determinada situação. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um vaso, tá? Esse vaso aqui. Esse vaso é um vaso de processo, vamos imaginar que ele está recebendo uma saída, tá? Uma entrada aqui, está dentro de uma entrada F1 aqui, e normalmente ele produziria uma saída F2. Esse vaso pode ser um reator, pode ser uma coluna de destilação, pode ser o que vocês quiserem, tá certo? Bom, normalmente aqui ocorre um processo, que não me interessa que seja, e a pressão tem que ficar dentro de determinados limites. Normalmente, eu teria essa malha aqui, ó, essa malha aqui operando, e abrindo e fechando, de forma a manter a pressão constante. Mas, se por acaso acontecer de que a pressão caia fora, né, dos limites, eu vou abrir uma segunda válvula. Então, se eu tenho duas válvulas e um controlador, é split range. Em split range, o que vai acontecer? Eu vou abrir a válvula do flare. Então, aqui o destino é flare. E aqui o destino é processo. Tá? Como é que fica o gráfico da calibração das válvulas? Então, por exemplo, a válvula do compressor de saída, ela começa operando totalmente fechada e quando ela abrir toda, alcança o sinal de 50% na saída do pique. E aí o que vai acontecer? Ela vai continuar toda aberta. Então, essa válvula vai estar toda aberta. Então, eu vou continuar com a F2 no máximo. Só que, para impedir que a pressão cresça, o que eu faço? Eu abro a válvula do flare. Então, aqui é a abertura da válvula do flare. Até, no máximo, toda a abertura da válvula do flare, que vai de 50% a 100% de saída do controlador. Tá certo? Então, é assim que funciona o flare. Quando a gente vê o flare da refinaria funcionando, é isso que está ocorrendo. Tá? Houve a detecção por um sistema automático de controle de que a pressão em determinada unidade estava mais alta do que deveria e foi aberta a válvula do flare. Então, eu tenho uma válvula que está totalmente aberta, levando o fluido para o processo. E, enquanto isso, eu tenho a válvula do flare que começou a ser aberta. Quando a pressão começar a cair, qual vai ser a primeira válvula que vai ser fechada? Vai ser a válvula do flare, para depois começar a fechar a válvula de processo. Tá certo? Então, a primeira que abre vai ser a válvula de processo e a primeira que fecha vai ser a do flare. Tá? Bom, a gente viu hoje estratégias diferenciadas. Tá? É um assunto que, em condições normais, no ensino presencial, eu abordo em 8 aulas. Então, eu fiz uma visão muito resumida, tá? Foi muito resumida, tá? De forma muito resumida. Infelizmente, a gente não teve tempo para ver, tá? E mesmo assim, a aula já tem 45 minutos agora de vídeo, tá? Eu sei que tem sido muito complicado vocês assistirem os vídeos, principalmente agora, no final desse período remoto, período emergencial remoto, período remoto emergencial de ensino, tá certo? Por quê? Por causa das outras disciplinas que vocês estão fazendo, tá? Então eu agradeço muito quem me acompanhou até aqui, tá? Um forte abraço para quem me acompanhou até aqui, tá? Tudo de bom e fiquem bem.